Fala, turma, boa noite, beleza? Tô digitando um negócio aqui, tentando. Não vai dar certo, não. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. E aí, turma, todo mundo entrando aí? Obrigado aí todo mundo pela participação. Hoje vai ser um artigo legal demais. Gostei demais desse artigo que eu tava lendo aqui e quis compartilhar com vocês. É um artigo sobre diferentes alturas de ensilagem e alguns híbridos diferentes, né? Na verdade, uma tecnologia diferente, vamos dizer assim, para ensilar. Boa noite aí, todo mundo tá entrando. Valeu aí pela participação de todos. Mais uma segunda-feira. Vamos lá. Lembrando de novo que para quem não está inscrito aí no link da nossa bio para receber os artigos toda semana, se inscreva. É só entrar lá e se inscrever que vocês vão receber toda semana. E quem tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre o artigo, pode ir mandando para a gente aí. Aproveitar e convidar vocês aí também para... A gente vai ter daqui uns dias a Semana do Nutricionista da Prática, dia 12 a 14, de 12 a 15 de abril. Essa é uma semana onde eu vou discutir vários casos práticos que eu enfrento no meu dia a dia, mostrar alguns exemplos de como resolver e etc. Então eu queria convidar todos vocês a participar junto comigo. É só se inscrever também pelo link da bio aí que vocês vão receber mais informações. Beleza? Bom, então o artigo de hoje é o efeito da altura de corte da silagem, no valor nutritivo, vamos dizer, dessa silagem, em dois tipos de híbrido. Um híbrido convencional, que é o que a gente usa aqui no Brasil em todas as fazendas, né? Semelhante ao que a gente usa em todas. Obviamente tem vários tipos de híbrido. Acho que a minha internet deu uma caída e voltou agora, né? Dá um alô se estiver voltado bem aí, por favor. Bom, então vai me dando uns joinhas se estiver me ouvindo bem. Bom, então a ideia é voltar aqui no título de novo. Então, o efeito da altura de corte da silagem, certo? E comparado com também um outro tipo de híbrido, que é um híbrido que a gente chama de Brown Mid-Rib Corn Silage, que é uma silagem de milho Brown Mid-Rib, que é o milho BMR, certo? Basicamente esse milho BMR, valeu pessoal, é um milho que a gente não tem aqui no Brasil ainda, a gente não tem ele aqui ainda, ou pelo menos eu não conheço ainda, mas que eu saiba, até pouco tempo atrás a gente não tinha disponível esse BMR, e é um milho que tem uma digestibilidade melhor, certo? Tem uma digestibilidade melhor da fibra dele em geral, tem uma menor concentração de lignina e aí tem uma melhor qualidade, melhor digestibilidade. Então basicamente três grupos nesse experimento, só para vocês terem uma ideia. Um milho BMR, que é um milho que a gente não tem disponível, mas que é um milho que tem melhor digestibilidade. E pelo que eu entendi, os autores queriam ver será que se aumentar a altura de corte da minha silagem usando milho convencional, que é esses milhos que a gente usa aqui no Brasil, eu consigo melhorar a digestibilidade e fazer ele parecer talvez com um BMR um pouco? Então esses autores tinham uma silagem feita com milho BMR cortando com 10 centímetros de corte, uma silagem com híbridos normais cortando com 10 a 15 centímetros também de corte, mesma altura, e uma outra silagem cortando com 50 centímetros de corte, ou seja, uma altura alta. Tem gente que corta hoje com 50, 60, existe uma discussão bastante grande de qual que é a altura de corte ideal para a gente trabalhar e tal, e esse artigo aqui me dá uma clareada nisso. Eu vou mostrar para vocês um pouco do que foi o resultado. Então basicamente testou se vale a pena eu cortar tudo e tirar a mesma silagem inteira lá da roça, 10 centímetros no chão mesmo, ou se eu deixar 50 centímetros pode ser melhor. Isso comparado a um milho de digestibilidade alta que a gente já conhece, que é o BMR, que não tem no Brasil de novo. Então eu vou falar menos dele aqui, vou discutir muito mais sobre as duas estratégias de cortar com 10 ou com 50 aqui do que o BMR, porque a gente não tem o BMR aqui no Brasil, então não adianta eu ficar muito batendo nessa tecla. Então essas duas estratégias foram tentadas, o mesmo híbrido, mesmo dia de plantio, mesmo ponto de corte, a única coisa que mudou foi a altura que entrou com a máquina, 10 a 15 centímetros ou 50 centímetros. Obviamente, a primeira coisa que acontece quando eu tenho um corte mais alto é o milho, entre aspas, melhorar a qualidade nutricional dele. O que vai aumentar? Vai aumentar a quantidade de amido, vai aumentar a quantidade de proteína, vai diminuir a FDN, vai aumentar a energia desse milho, né, para lactação. Por que isso acontece? Basicamente por um efeito de diluição, né? Onde está a maior quantidade de amido, a maior quantidade de energia e a parte mais nobre, vamos dizer assim, de uma silagem de milho, está na espiga. Quando eu corto ele com 50 centímetros de altura, eu deixo como para baixo, né? Que é onde um material rico em fibra. Então eu estou diluindo esse valor, estou diluindo esse produto, vamos dizer assim,
essa espiga, né? Quando eu corto mais alto, eu não diluo essa espiga. Desculpa aqui, pensei errado. Então, quando eu estou cortando alto, o que acontece? Eu tenho mais espiga com relação ao colmo. Então, é uma silagem com valor nutricional mais bonito, certo? Eu costumo brincar que a gente vê por aí de vez em quando os concursos de silagem, né? De qual que é a melhor silagem. E basicamente o que o pessoal olha normalmente é a quantidade de amido, quantidade de FDN. A gente quer FDN mais baixo, quer amido mais alto e quer uma boa digestibilidade do amido e uma boa digestibilidade do FDN. Quanto mais alto você faz o corte, mais amido sua planta vai ter, menos FDN. Isso é claro, isso é óbvio, é um efeito de diluição. Então, o que aconteceu nesse trabalho é que houve um aumento na quantidade, no valor nutricional dessa silagem. Foi uma silagem melhor nutricionalmente, certo? Porque ela tinha mais amido, menos fibra. Um número muito legal e que os autores estavam pensando que poderia acontecer é que será que essa quantidade de fibra é menor só em quantidade ou ela também tem uma maior digestibilidade? Porque eu peguei a parte de cima do colmo ali, provavelmente onde tem menos lignina, etc. Então eles fizeram uma análise in vitro, né? Um teste in vitro de digestibilidade do FDN, e o que esse pessoal viu foi o seguinte, só para vocês terem uma ideia como base, o milho BMR teve 63% de diluição depois de 30 horas, certo? De digestibilidade do FDN depois de 30 horas, in vitro. O milho cortado com 50 centímetros, 51,4. E o milho cortado com 10 centímetros, 51,7. Ou seja, não houve diferença na altura de corte, na digestibilidade da FDN. Então teve diferença na quantidade de FDN, obviamente, por uma menor diluição, mas não teve diferença na digestibilidade dessa FDN. Então, diminuiu a quantidade de fibra, mas não melhorou a digestibilidade dessa fibra. Esse é um ponto super importante. Beleza? Bom, esses autores depois, eles fizeram uma coisa que eu acho que é mais legal ainda. Eles pegaram, que é muito difícil de ser feito, eles pegaram, fizeram a análise bromatológica lá da planta, fizeram a quantidade, a produtividade dela, eu vou falar daqui a pouco, e fizeram dietas com esses 3 milhos, dietas isoenergéticas e isoproteicas com esses 3 híbridos, certo? Na verdade, 2 híbridos eram o mesmo, né? O BMR e o outro cortado em diferentes pontos de altura. Então ele fez lá uma dieta isoenergética e isoproteica com o milho cortado alto, o milho cortado baixo ou o BMR. E super interessante os resultados, daqui a pouco vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre produtividade, né? Eles também pegaram as quantidades de produtividade por área, né? Isso é um valor muito importante para a gente saber, né? Porque não adianta nada eu ter uma análise de silagem super bonita se a produtividade dessa silagem for menor do que a outra, certo? Então, a produtividade por hectare foi 25 toneladas por hectare, toneladas de matéria seca por hectare no milho cortado de 10 a 15 centímetros, 21 toneladas por hectare no milho cortado de 50 centímetros e 23 toneladas por hectare no milho BMR. O milho BMR teve uma produtividade similar ao cortado baixo, mas o milho que foi cortado alto teve 4,2 toneladas de matéria seca por hectare a menos. Isso aí vai significar mais ou menos umas 15 toneladas, mais ou menos, 14, 15 toneladas de matéria natural por hectare a menos pro milho cortado alto. Ou seja, esse é um milho que ficou mais caro, concorda comigo? É uma silagem que ficou mais cara. Ela pode ter, no papel, ela está com melhor qualidade, mas ela é uma silagem mais cara por quilo de matéria seca. Isso tem que ficar claro pra gente. E quando eu faço essa conta, ela é 20% mais cara, porque ela produziu 20% a menos. Então, quando eu vou cortar uma silagem mais alta, eu tenho que pensar que essa silagem é uma silagem que vai ficar, nesse experimento aqui, 20% mais cara, certo? Porque ela produziu 20% a menos. Isso é importante, porque a quantidade de adubo que a gente usou, a hora de trator, pulverizador, etc., XYZ, quantidade de semente, é tudo a mesma. Bom, então esse é um ponto importante. A qualidade da silagem foi mais bonita no papel, mas a tonelada por hectare foi bem menor, 20% a menos. Beleza.
Show de bola, então esse é um número interessante. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando pra gente aqui durante a apresentação, não precisa esperar chegar no final não, pode ir mandando aqui que nós vamos discutindo, beleza? Bom, outro ponto importante, eles formularam essa dieta com feno de alfafa, silagem de alfafa e mais um concentrado, de novo, para fazer 3 dietas isoproteicas e isoenergéticas, né, para ser justo de comparar essas dietas, porque quando eu tenho uma silagem que tem menos FDN, daqui a pouco eu vou discutir para vocês, eu fiz as contas aqui no meu caderninho, acho que ninguém vai conseguir entender a letra não, mas eu fiz as contas aqui financeiras de o que valeria mais a pena aqui, pensando num exemplo aqui, no exemplo prático aqui. Bom, então o pessoal formulou 3 dietas, certo? Com uma dieta com os 3 milhos diferentes, mas isoproteicas e isoenergéticas. Ponto importante. Bom, antes de falar das dietas, eu vou falar um pouquinho aqui da quantidade de cada um dos milhos, né? De quantidade de produção de litros de leite por hectare. Existe uma fórmula que chama Milk 2006 aqui, a gente consegue fazer, a gente estima a quantidade de leite, de quilos de leite por hectare que aquela silagem vai produzir, certo? Quando eu pego esses valores, a silagem de milho cortada baixa, ela foi a silagem que mais teve produção de leite por quilos de leite por hectare. Então, saiu de 25 mil litros por hectare para cortada alta em quase 21 mil litros por hectare. Então, cortar mais baixo diminui a quantidade de leite por hectare. Então, se um dos seus objetivos é leite por hectare, você não tem uma área muito grande, cortar mais alto pode não ser a melhor estratégia para você. Se você tem uma propriedade pequena, etc., nós vamos discutir daqui a pouco um pouco mais desses resultados. Então, basicamente, esses híbridos tiveram uma diferença que o milho cortado baixo teve matéria seca um pouquinho mais baixo. Por quê? Porque no colmo ali no talo é bastante rico em água, né? Então tem matéria seca mais alta. Proteína bruta foi um pouquinho menor no cortado alto, né? No cortado baixo, desculpa. FDN foi maior, de 43 para 40, então 43 no cortado alto para 40 no cortado baixo. E o amido saiu de 29,7 no cortado alto, no cortado baixo, desculpa, para 31,7 no alto corte, com 50 centímetros. Então basicamente é isso, pessoal, o que aconteceu? Nós tivemos o mesmo híbrido, só que quando aumenta a plataforma de corte, diminui FDN, diminui FDA, aumenta amido, principalmente aumenta amido, aumenta um pouquinho a proteína bruta e diminuiu a produção de leite por hectare. O milho cortado baixo diminuiu, fez com que tivesse uma maior produção de leite por hectare. Bom, vamos lá. Foram feitas 3 dietas, então, está na tabela 5 para quem está acompanhando o artigo aqui. Elas foram isoproteicas e isoenergéticas, né, com a mesma quantidade de amido. Foram dietas formuladas para serem isoproteicas e isoenergéticas, para não ser injusto uma com a outra, não foi simplesmente substituindo a mesma quantidade de silagem de uma para a outra, né? E depois a gente teve os dados aqui de produção dos animais. Então nós temos dados agronômicos, que são esses que eu falei para vocês, depois eu faço mais um resumo, e tivemos dados produtivos, né? Saiu da boca da vaca e foi para saiu da agronomia e foi para a boca da vaca, né? O que foram os dados produtivos? Ingestão de matéria seca igual em todos os 3 grupos, sem diferença nenhuma. Produção de leite por dia, o milho BMR teve maior produção e o milho cortado alto foi igual ao milho cortado baixo, certo? Não teve diferença nessa produtividade dos dois. O que teve diferença, quando o milho foi cortado baixo, teve maior gordura no leite do que o milho cortado alto. Isso faz um pouco de sentido, né? Tem um pouco mais de fibra, talvez gerou um pouco mais de ruminação e etc. Então, se vocês verem aqui, deixa eu virar para vocês a imagem da tela aqui. Opa, vamos ver se vai dar certo. 3,6 de gordura no cortado normal, né? 10 centímetros e 3,5 de gordura. Menos gordura no leite, certo? Quando a gente vai para os dados todos os outros dados de eficiência, etc., eles são semelhantes. O único que se destacou um pouquinho mais foi o milho BMR, que é um milho que a gente já sabia. Bom, pensando nisso, o que é a conclusão, assim, vamos dizer, geral do trabalho? Agronomicamente, né?
quando eu corto o meu milho com 50 centímetros em vez de cortar com 10, ele tem maior quantidade de amido, proteína bruta um pouco melhor e menos FDN. Basicamente essas são as diferenças. Produtividade por hectare menor, cerca de 20% menor. Eu estou deixando um tamanho, estou deixando 40 centímetros a mais no chão, né? E aí tem muita gente que discute, mas essa quantidade que você está deixando no chão vai ser um potássio que você o solo vai aproveitar e etc. Eu não sei fazer essa conta claramente, porque eu não sou agrônomo, não sei a quantidade exata de potássio que vai precisar ali e tal. Eu sei que alguns solos não precisam tanto quanto outros, né? Diferente a quantidade por solo. Mas o ponto importante, que é uma conta feita por um agrônomo aí, é que a quantidade a menos que se produz, a mais que se produz cortando baixo, na verdade, pagaria tranquilamente a suplementação a mais de potássio que você deveria fazer. Então isso não é um número para a gente preocupar demais. Bom, esse milho realmente tem uma produtividade menor quando eu corto mais altos. Isso é claríssimo para todo mundo. E não produz mais leite com ele. A gente não produziu mais leite com ele, fazendo alguns ajustes, obviamente, né? Bom, o que é a vantagem quando eu formulo uma dieta, pensando aqui, trazendo para nutrição aqui, né? Quando a gente traz para nutrição, esses milhos aqui para nutrição, eu peguei e fiz duas simulações aqui de dietas bem simples com eles aqui, certo? Só para fazer uma conta besta. Eu coloquei que a gente poderia fornecer o máximo possível, então o limitante para a gente fornecer numa silagem, numa forragem para o animal, normalmente é 1% da matéria seca de FDN, então eu consigo coloquei a quantidade máxima de silagem de cada uma dos dois. Então a cortada com 10 centímetros tinha lá 42% de FDN e a cortada com 50 centímetros tinha 39,5%. Eu fiz as contas de cada uma delas, quanto que entraria na dieta, e uma delas entraria, obviamente, a silagem cortada alta. Você poderia usar uma quantidade maior de silagem. Por quê? Porque ela tem menos FDN, então não tem uma limitação física, então poderia usar uma quantidade maior dessa silagem, certo? E essa silagem tem mais amido. Então eu fiz uma dieta aqui, simulei rapidinho. A gente tendo 1% do peso vivo de 1% do peso vivo de FDN, que a vaca vai estar comendo, FDN de forragem, e uma dieta com 25% de amido. Fazendo essa simulação, quando eu uso a silagem que foi cortada alta, eu vou dar mais amido para minha vaca. Por quê? Porque eu estou dando uma silagem que proporcionalmente tem mais amido e eu posso oferecer mais dessa silagem, porque ela tem menos fibra e, entre aspas, entope minha vaca menos. Ou seja, eu vou ter que suplementar com menos fubá a dieta quando eu estou dando uma silagem que foi cortada alta, porque eu dou mais quantidade dela e ela tem mais amido. Só para vocês terem uma ideia aqui, no exemplo, para a gente ficar com uma dieta de 25% de amido, estou tentando achar nas minhas anotações aqui, uma dieta com 25% de amido, eu teria que usar, fazendo as contas aqui, 3,12 kg de milho moído fino na dieta cortada baixo, certo? E na dieta cortada alta, 2,15 kg de milho moído fino. Então, basicamente, 1 kg a menos de fubá que eu deveria usar nessa dieta a menos. Com isso, o que aconteceria? Essa dieta teoricamente ficaria um pouco mais barata, mas fazendo as contas aqui com 20% a menos de produtividade, estamos colocando 20% a mais no custo da silagem dessa dieta que a gente vai usar, o que acontece? O custo da formulação total ficou diferente aqui em 17 centavos por vaca dia, sem contar outras a mais aqui, que pode ser transporte a mais, um armazenamento maior e etc. Então, basicamente, fechando as contas, deu 17 centavos, quase nenhuma diferença por vaca dia quando eu corto milho alto ou milho baixo, certo? Então, isso vai ser muito mais uma estratégia de cada fazenda. Vou dar um exemplo para vocês quando que pode valer a pena cortar mais alto. Em cenários de milho muito alto, agora eu fiz as contas com um cenário de milho de R$80 a saca, hein? Para poder valer a pena. Se você tem um cenário de milho mais baixo, aí esses 17 centavos vão sumir. Podem virar até negativos num cenário de milho bem mais barato, certo? Eu fiz a conta aqui no cenário de milho de R$80 a saca, certo? Então,
a gente tá nesse cenário, o milho cortado mais alto ele vale um pouquinho mais a pena, mas a gente pode ter um pouquinho mais de dificuldade com ele aqui, faltando fibra, por exemplo, né? A gente viu que caiu gordura no leite, então a gente pode ter um pouquinho menos de saúde. Para quem recebe por gordura, né? Se a gente saísse aqui, ó, de 3 pontos, a produção de leite foi igual, mas teve um 3,6 e outro 3,5. Isso aqui muito provavelmente daria 1 a 2 centavos por dia por litro de leite. Então, se eu multiplicar lá por uma média de 25, 30, a minha receita seria um pouco menor com esse híbrido, com essa silagem cortada alta, que a gente teria menos gordura no leite, uma possibilidade de menos gordura no leite. Então, o que eu diria para vocês é assim, basicamente as duas vão se empatar em termos de custo, quando a gente formula a dieta, né? Quando o milho está com preço mais baixo, cortar mais baixo provavelmente vale a pena. Aí vem um outro ponto super importante, né? Eu tenho essa área, esses 20% de área a mais, né? Porque quando a gente vai cortar alto, nós temos que entender que nós produzimos 20% a menos, então eu preciso de 20% a mais de área. Ou eu posso destinar esses 20% a mais de área, por exemplo, para produzir um grão úmido, ou posso produzir mais silagem para vender, ou posso produzir soja nesses 20% a mais de área. Então essa conta tem que ser feita. Eu particularmente acho mais interessante, principalmente olhando esses números que se empatam as contas, cortar mais baixo, que eu tenho uma área pequena aqui na minha fazenda. A maioria dos clientes que eu atendo tem limitação de área, é muito comum de acontecer isso em vaca de leite, né, ter limitação de área, e eu destinaria uma boa parte dessa área para produzir um grão úmido, para produzir uma silagem, para produzir mais silagem para vender talvez, para produzir uma soja, produzir feijão, sei lá. Eu aproveitaria essa área para outra fonte de renda. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Wilson. Tem um que perguntou qual é a minha formação aqui. Eu sou veterinário. O Wilson Coelho. Lucas, se eu destinasse uma área da lavoura para milho cortado alto e fornecesse a silagem somente para vacas recém-paridas, para estimular o consumo por ter menos FDN, acha que faz sentido? Seria viável? Ô, Wilson, na prática eu acho muito difícil de você fazer isso. Você teria que fazer um silo muito pequeno, né? Porque a gente tem aquela quantidade de área que tem que tirar. Então, o lote pós-parto, cara, depende do tamanho da fazenda também, né? Quantas vacas vai ter no lote pós-parto? Vamos pegar uma fazenda de 100 vacas. Você vai ter lá 10 vacas no lote pós-parto, né? Quanto de silagem vai dar para ela? Você tem que ter um silo muito pequenininho para você conseguir tirar uma camada ali que a gente gosta de 30 centímetros por dia, para poder chegar na quantidade lá que não gere nenhuma perda e não gere prejuízos aí na conservação do painel dessa silagem. Então eu acho que não é fácil valer a pena fazer uma silagem diferente só para esse grupo de animal. E em geral, o lote pós-parto, ele não tem uma limitação física muito grande ali do consumo, né? Não vai ser esse FDN aí dessa silagem diferente que vai limitar o consumo dele. Tanto que a gente trabalha até com uma dieta mais fibrosa normalmente ali no pós-parto. O que diminui o consumo dele é falta de apetite mesmo, né? Tá com essa dificuldade de querer comer, de voracidade e tal. Não, a quantidade de fibra normalmente não é o limitante para uma vaca pós-parto, se a gente pegar o consumo que ela tem. Então eu acho que não é uma estratégia que eu usaria no meu dia a dia, na minha rotina, não. Certo? Bom, pensando nisso, acho que a gente tem que deixar muito claro assim, né? Meu objetivo aqui com vocês é mostrar o artigo, mostrar o que foi achado e tentar trazer para a nossa realidade. Então, basicamente, em termos de produção de leite, custo da dieta vai ficar muito semelhante quando você corta alto ou baixo. Eu, particularmente, usaria sempre corte mais baixo para poder ter a oportunidade de destinar as minhas 20% de área aí, que foi produtividade menor, para outra lavoura, né? A gente tem tanta dificuldade com a área nas fazendas de leite, pelo menos na maioria que eu trabalho. Não sei se vocês aí trabalham em muitas fazendas que têm área à vontade, mas a maioria das que eu trabalho são mais regradas, vamos dizer assim. Tem uma pergunta aqui. O que você acha do sistema de silagem de dia e pasto rotacionado à noite? Cara, eu não deixaria só à noite no pasto. Eu acho que, cara, às vezes você vai ter o problema de dois sistemas, né? Se você tem... O grande problema de você fazer isso é que se você não tiver irrigação, você só consegue fazer isso na época das águas. Se você deixar as suas vacas comendo durante todo o dia numa área que elas vão ter que deitar próximo, porque elas não vão para o pasto, etc., que não seja concretada, que não seja coberta, vai dar barro para danar. Então,
o que eu acho é que normalmente esse tipo de sistema não é tão viável. O que a gente faz normalmente é dar um lanche para as vacas que estão no pasto no meio do dia, na hora quente do dia, traz elas lá, elas comem e voltam para o pasto, né? Ou ordenha e volta para o pasto. Então eu acho que ficar lá o dia inteiro comendo silagem e depois ir para o pasto à noite, eu não acho que é uma estratégia que eu usaria, não. Vamos lá, uma pergunta do Wagner. Corta mais alto para usar essa silagem como lanche na época fria, quando o capim rebrota lento e dessa forma manter a taxa de lotação, pensando nas sacas de milho com esses preços elevados. Ô Wagner, aqui nós estamos falando de altura de corte de silagem de milho, certo? Então não vai ter essa rebrota, né? Não sei se é isso que você está perguntando, não sei se eu entendi direito. Corta mais alto para usar essa silagem como lanche na época fria. Quando o capim rebrota lento, dessa forma manter a taxa de lotação. Você pode, se for vaca de mais baixa produção, não tem por que cortar mais alto. Acho que aí você vai gastar menos ainda, inclusão de amido, etc. Eu cortaria mais baixo mesmo, né? Eu fiz a conta aqui de uma dieta com 25% de amido. Se fosse usar 20% de amido, essa diferença ficaria menor para uma vaca de baixa produção, por exemplo. Então, eu acho que para baixa produção, principalmente, a gente pode cortar bem no talo mesmo, né? Não tem muita necessidade de a gente cortar alto, não. A gente pode usar ela bem de corte baixo. Lembrando que a quantidade de milho, né? A quantidade de milho que você está levando para dentro do silo é exatamente a mesma. Se você tem uma silagem que está cortando lá com 10 centímetros de altura ou 50 centímetros de altura, a quantidade de amido que você está levando para dentro do seu silo é exatamente a mesma. O que muda é a proporção, né? Quando você corta alto, você vai ter mais amido em porcentagem, mas em quilos de amido estocado, você tem exatamente a mesma quantidade. Você tem menos em porcentagem, certo? Tem uma outra pergunta aqui do Miguel. Qual a silagem mais apropriada com finalidade para produzir leite, sorgo ou milho? Eu particularmente gosto bem mais da silagem de milho. Eu sei que existem algumas regiões que não conseguem produzir milho bem e o sorgo vai relativamente bem. O sorgo, a gente tem uma grande dificuldade nele, é processar os grãos, né? Eu não conheço máquina que processa bem grão de sorgo. Então, a silagem de sorgo é, assim, não vou falar para você que é igual, não, mas é parecida com uma silagem de capim, porque o processamento do sorgo, do grão de sorgo, é muito pequeno. Você vê lá que tem aquele tanto de bolinha inteiro, né, quando você vê silagem de sorgo. Então, com isso, ele é pouco aproveitado pelo rumen da vaca, pouco aproveitado pela vaca, e a silagem fica semelhante, vamos dizer assim, a uma silagem de capim. Obviamente um pouquinho melhor, mas não vejo tantas diferenças assim, para falar a verdade, não. Então, se sua região vai bem milho, eu produziria silagem de milho com certeza absoluta, certo? Se nossa silagem produz. Até pelos preços de milho que a gente tem, a quantidade de amido que a gente produz por hectare numa silagem de milho é muito maior a quantidade de amido por hectare que eu produzo com a silagem de milho que uma de sorgo. Obviamente, se sua região vai bem. Uma pergunta aqui também, com o milho cortado mais alto, ficamos dependentes de outra fonte de volumoso com maior fibra. Algumas propriedades são limitadas à produção de outros volumosos. Boa! Eu vejo gente também cortando milho lá embaixo e depois complementando com um pouco mais de fibra por fora, né? Principalmente se você faz sua silagem com automotriz, você consegue ter um tamanho de partícula menor, aí eu vejo o tamanho de partícula maior, adequado, aí eu vejo menos sentido ainda de você cortar esse milho muito alto, né? Eu cortaria ele bem baixo, processaria bem o grão, teria tamanho de partícula adequado nessa fibra aí, porque eu consigo processar com uma automotriz muito bem o grão, cortando com tamanho de partícula maior, e você tem um bom resultado, né? Quando você corta mais baixo, realmente, se for botar para vaca mais alto, porque tem mais amido e menos FTN, se você for usar para vaca de alta produção, a gente tem que entrar com uma outra fonte de forragem normalmente, né? Que é o que esse trabalho mostra pra gente, diminuiu gordura no leite quando cortou alto, né? Pode ser um sinal pra gente de que faltou um pouco de fibra, faltou um pouco de saúde ruminal para esses animais. Uma outra pergunta aqui da Ana Flávia. Fala, Ana Flávia, falamos agora, né? Na minha região, além das vacas serem de baixa produção, os produtores não têm área suficiente para cobrir a seca. Então, eu acredito que cortar mais alto não compensaria. Isso aí. Se você não tem área, nem pense no assunto. Se as vacas são de menor produção, eu acho também que não tem nem que pensar no assunto. E na maioria dos casos, realmente cortar esse milho mais baixo é o que faz sentido, sim. Cortar mais alto só quando você tem, talvez, vacas muito especializadas e preço muito alto de silagem, preço muito alto de milho no mercado, aí tem uma pequena vantagem financeira. Mas eu, para ser muito sincero, eu acho que essa produção aí de 20 toneladas, de 5 toneladas a menos, aqui 20% menor produtividade por hectare, eu destinaria essa área aí maior que eu teria, essa área que se eu
consigo produzir ali, eu destinaria esses 20% extra diário aí para produzir outra coisa e tentar ganhar um pouco mais de dinheiro naquele mesmo conjunto aí. Porque pelos dados desse trabalho, esse milho cortado, essa silagem de milho cortado lá com 10 centímetros baixo, ela produziu mais leite por hectare do que o cortado alto, certo? Mostra que o custo provavelmente vai ficar mais baixo. Beleza? Bom, pessoal, acho que o trabalho era esse, eu queria compartilhar com vocês. Muito legal, eu aconselho quem tiver interesse de aprofundar um pouquinho, ler um pouquinho de novo aqui esse trabalho. Tomem cuidado só com a análise bromatológica. Tem gente que vende híbridos mostrando só análise bromatológica, né? E é muito fácil fazer uma análise bromatológica boa, né? O que eu faço para ter uma análise bromatológica boa? Subo a altura de corte da minha silagem. A análise bromatológica vai ficar linda. Mas e aí? A análise bromatológica tá legal, minha silagem ficou bonita no papel. Ganhei lá a competição de melhor silagem do Brasil. Mas você está ganhando mais dinheiro, você está produzindo a quantidade que você precisa na sua área, adianta alguma coisa você cortar a sua silagem alta, fazer uma silagem com análise bromatológica bonita e você não ter silo para tratar durante o ano inteiro, né? Acho que tudo isso tem que ser levado em conta. Então, um resumo do trabalho é que quando você corta mais alto, a análise realmente fica melhor, tem mais concentração de amido, menos concentração de fibra, mas a produção de leite foi igual nos trabalhos e a produção menor quando você corta mais alto. Tanto a produção de leite quanto a produção de gordura, quanto a produção de leite por hectare, quanto a tonelada por hectare de matéria seca, quanto a produção de gordura também. Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se tiverem qualquer outra... também tem mais uma dúvida aqui, desculpa. Davi Ferreira Cunha. Usando essa silagem de milho cortada mais alta, você trabalhou contra fonte volumosa como silagem de soja ou silagem de trigo? Você já trabalhou com esses volumosos? Boa pergunta, Davi. Eu já trabalhei com silagem de trigo, vai bem. Silagem de soja eu nunca trabalhei diretamente com ela. Aqui na minha eu trabalho em várias regiões, mas eu não tenho nenhuma fazenda que faz silagem de soja. Eu não acho que faz muito sentido fazer silagem de soja não, para ser bem sincero. A gente transforma ali uma proteína boa em proteína ruim, que quebra a proteína, né? Produtividade por hectare é baixa demais, principalmente com esses preços de soja que a gente tem hoje, não faz nem sentido a gente usar ela, certo? A gente trabalha, mas silagem de trigo você poderia trabalhar assim, principalmente se você cortar ela maior, para conseguir gerar um pouco mais de ruminação nesses animais, iria bem sim. Cassiano, Lucas, se eu estiver errado, me corrija. Mas se eu tenho menos FDN na silagem, devo pensar em outras formas de adicionar fibra na dieta? Depende, né? Para algumas vacas pode precisar e para algum grupo de animais pode precisar e para outros não. Normalmente para vaca de alta produção você vai precisar de mais fibra, certo? Mas na verdade, o que acontece? Eu coloquei a mesma quantidade de quilos de FDN nessa dieta que eu formulei. Eu estou dando mais quantidade da silagem. Vamos dizer lá, eu tenho 50% de FDN nessa silagem, certo? E a minha vaca pode comer 10 kg de FDN. Então, dessa silagem eu posso dar 20. Se eu tiver 25% de FDN, eu posso dar mais quantidade da silagem e a quantidade de FDN total da dieta vai ficar vai ficar exatamente a mesma, desculpa. A quantidade de FDN final fica exatamente a mesma. Mas, para você fazer isso, às vezes você pode ter uma digestibilidade um pouco melhor do FDN, que não é o que aconteceu nesse caso aqui. A digestibilidade foi um pouco maior. Foi um pouco maior não, foi exatamente a mesma entre os dois. O que eu acredito que pode acontecer talvez, é quando você corta o como até lá embaixo, ele pode talvez estimular um pouco mais a ruminação, por ser uma fibra um pouco mais firme ali, vamos dizer assim, talvez estimule um pouco mais a ruminação. Estou viajando aqui, não tem esse dado no trabalho não. E talvez por isso que apareceu esse número aqui de maior gordura no leite para esses animais. Beleza? Acho que é isso. Bom, pessoal, então a Ana Flávia comentou aqui, né? Sempre avaliar o custo-benefício. Exatamente, a gente sempre tem que avaliar o custo-benefício da sua realidade. Pegue o trabalho, entenda ele e vá para cada um dos produtores que você trabalha, ou se você é produtor, vai na sua fazenda e vê o que faz mais sentido para você. No meu ponto de vista, vendo esse trabalho, fazendo as contas de custo-benefício das dietas que eu uso, o que mais vale a pena para a minha propriedade, para as propriedades que eu tenho atendido, é cortar mais baixo essa silagem. Pode ser que em algum lugar cortar mais alto seja interessante. Só fazer as contas baseado nos números que eu falei, que eu mostrei para vocês aqui. Beleza, pessoal? Mais muito obrigado. Valeu a todos aí pela participação. Uma boa noite. Fique com Deus.